O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O que tem em comum uma escova de dentes, uma cerveja, uma caneca térmica e pellets, um tipo de biocombustível? Neste caso, a matéria-prima com que foram produzidos, o bambu. O bambu é conhecido como a planta dos 1000 usos, mas a aplicação dele é muito maior e vai desde a construção civil até a produção de papel, de utensílios domésticos e geração de energia. O céu é o limite, não só nos usos que podemos dar à planta, mas também por conta do crescimento rápido. Algumas espécies chegam a atingir 30 metros em 7 anos, e também por conta dos benefícios ambientais. O bambu ajuda a combater o efeito estufa. Apesar de todas estas características, o bambu não é utilizado em larga escala no Brasil, consequência da falta de informações sobre o desenvolvimento da planta nas condições climáticas e de solo do nosso país. O Ciência apresenta hoje o trabalho de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná que se dedicam a mudar este quadro. Eles estudam o desenvolvimento de diferentes espécies de bambu no solo e no clima da região de Curitiba. Vem conhecer esta pesquisa com a gente. Símbolo de grandeza e força, o carvalho, rei da floresta, é imponente e rígido, mas uma tempestade pode quebrá-lo ao meio. O bambu, flexível, verga-se com a força do vento e aceita humildemente as agruras das intempéries, para depois voltar triunfante ao seu eixo original. Na China e em outros países orientais, o bambu está tão presente no cotidiano e na paisagem quanto nas histórias contadas de geração em geração. Por lá, a planta também ocupa parte importante da economia, com um mercado em expansão que movimenta cerca de 20 bilhões de dólares por ano em vários setores industriais. Os bambus são conhecidos como as plantas dos 1000 usos. Eu diria que tem muito mais que 1000 usos, né? Então nós temos no Brasil, por exemplo, produção de papel e celulose, como eu tinha mencionado, né? É possível produzir em larga escala papel e celulose de excelente qualidade para determinados fins, inclusive fraldas, por exemplo, né? Temos vários tipos específicos de papéis que são produzidos só a partir do bambu. E o Brasil praticamente não tem produção desse tipo de produto. Depois nós temos a movelaria, né? Nós temos muitos móveis de bambu e aqui no Brasil nós temos uma tecnologia ainda bastante simples, né? E estive recentemente num congresso mundial de bambu na Coreia e lá nós vimos equipamentos muito sofisticados, tecnologias para processamento da matéria-prima que vem do bambu. O bambu parece, mas não é uma árvore, e sim uma gramínea. Os cientistas estimam que existam entre 1.200 e 1.600 espécies, e muitas delas ainda são desconhecidas. O bambu ele é uma angiosperma, né, pertence ao grupo de angiospermas, uma monocotiledônea, né, e pertence à família Poaceae, né, que são a família que pertence às gramíneas, né. Ele, embora seja uma gramínea, ele tem um comportamento arborescente, ele pode chegar até 40 metros de altura com 30 centímetros de diâmetro. A planta é encontrada em áreas tropicais, subtropicais e temperadas, com exceção da Europa, que não tem espécies nativas. Os bambus se dividem em 2 grandes grupos. São os alastrantes e os entoucerantes, né? Nosso trabalho foi com os entoucerantes. São aquelas que formam aquelas touceiras, onde ela vai se agregando, vai se desenvolvendo, ficando mais contida, tornando mais fácil o manejo, o controle. Já as espécies alastrantes, temos que ter uma certa cautela em função da dificuldade do seu manejo e controle. Se for abandonado, pode se tornar um problema, invadindo aí grandes áreas, como já temos alguns problemas aí com algumas espécies exóticas, inclusive adentrando e se espalhando pela floresta mesmo, nativa, né? Os bambus crescem rapidamente.
a literatura fala que um plantio de bambu pode chegar aí a ter suas máximas dimensões em 7 anos. O nosso estudo chegou até 5, mas nós estamos continuando as pesquisas para verificar, uma vez que a curva de crescimento das variáveis ainda não se estabilizou. Além disso, eles têm características que interessam a indústria e podem servir, inclusive, como substitutos da madeira. Segundo vários estudos que já existem na literatura e algumas também experiências dos conhecedores de bambu, mostram que nós podemos, se nós deixarmos uma câmera na frente de uma planta, nós conseguimos observar visualmente o crescimento do bambu. Ele pode chegar a vários metros durante um ano. Então, o bambu tem um crescimento espetacular. Além disso, a qualidade, né? É um material altamente flexível, com fibras com excelentes propriedades para uma série de usos. Então, utilizar o bambu como uma matéria-prima para vários fins, né? Inclusive na construção civil, existem construções muito bem feitas, né? e com design excelente, e com propriedades físicas e mecânicas muito vantajosas. Então, utilizar o bambu em todos esses potenciais usos, como eu havia mencionado também do papel, usos especiais de papel, nós temos grandes oportunidades de desenvolver, tanto em pequena escala, na pequena propriedade, né, desenvolver mais o uso do bambu, como também em grande escala. O bambu pode servir como fonte de renda e alternativa econômica, tanto para pequenos produtores quanto grandes empresas. Nós temos duas vertentes aí, os benefícios socioeconômicos para os pequenos produtores, né, que podem aumentar a sua renda, né, com algumas toceiras de bambu, pode produzir matéria-prima para vários fins e ganhar dinheiro com isso, tanto para a produção de biomassa, produção de material para artesanato, para a produção de alimentos, né, para vários fins industriais, uma pequena escala, aumentando, incrementando a sua renda, diminuindo o êxodo rural, né, aumentando a fixação do homem no campo, que é um objetivo importante, ou seja, agregando mais uma fonte de renda na pequena propriedade. E, por outro lado, nas grandes empresas que têm também interesse, né, em ter mais uma alternativa às espécies de reflorestamento usadas em larga escala para a produção de papel, celulose, chapas, materiais energéticos, né, bioenergia. Então, nós temos também um grande potencial econômico, agregando valor aí nessa cadeia que ainda no Brasil é pouco conhecida e relativamente pequena diante do seu potencial. Então, nós acreditamos que o potencial econômico pode ser em muitas vezes aumentado. A produção brasileira ainda é pequena, mas pode ser ampliada. Nós temos aí cerca de, segundo os últimos dados, 70 mil hectares plantados no Nordeste do Brasil com bambus vulgares, principalmente. E isso pode ser ampliado tremendamente. Nós temos por volta de 7,5 milhões de hectares de florestas plantadas, então representaria ainda um percentual muito pequeno. Temos um grande potencial. O bambu também é parceiro ambiental. A planta sequestra rapidamente o carbono da atmosfera e pode ser usada como aliada no combate ao efeito estufa. Pelo seu sistema radicial, sistema de raízes, né, em rizomas, ele desenvolve uma estrutura que permite uma melhor fixação, agregação das partículas do solo, contribuindo, né, com relação à diminuição da erosão. Então, é muito usado também para a recuperação de áreas degradadas. O bambu cresce muito rápido, as espécies de bambu têm um desenvolvimento muito rápido, como eu havia mencionado. E, em função disso, produzem muita biomassa por unidade de área. Se um indivíduo, numa área de 1 hectare, numa área de tantos metros quadrados, tem um crescimento muito rápido. Isso quer dizer o seguinte, ele está fazendo fotossíntese de uma maneira muito intensa. Uma fotossíntese muito intensa, ele retira CO2 da atmosfera, contribuindo para reduzir a concentração dos gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global. Então, os bambus são conhecidos, existem trabalhos na literatura internacional, mostrando esse potencial como uma planta, né, que tem um alto potencial para servir como fixador de carbono. O bambu é uma planta com potencial econômico e que ainda oferece benefícios ambientais. E o Brasil, ele tem um potencial enorme em função da sua grande extensão, né, por ter espécies também de alto rendimento e que poderia ser uma alternativa frente aí à produção, né, de matéria-prima, sendo um produto
considerado pela FAO um produto florestal não madeirável, né, com grande potencial para ser substituto da madeira, em função da presença de tecidos lenhosos em sua estrutura fisiológica, né. Então o Brasil teria uma grande oportunidade de avançar, visto que em 2012, se não me engano, foi sancionada uma lei de incentivo ao manejo sustentável e ao cultivo de bambu. E nós, com grande potencial, é sabido que o Brasil tem uma grande diversidade de espécies nativas e também tem um grande potencial de cultivo das espécies com maior produção exóticas, né, espécies também trazidas de outros países, e nós não temos informações, nós não temos experimentos científicos. Os plantios que são feitos de forma muito simples, de uma forma bastante artesanal, e em pequenas propriedades. Normalmente nós só temos uma grande produção no Brasil, uma produção em larga escala, que fica uma fábrica de papel e celulose no nordeste do Brasil. Mesmo assim, pouco se sabe sobre o desenvolvimento das diferentes espécies de bambu em solos brasileiros. Verificamos que existia uma lacuna de informações em relação ao conhecimento das espécies, né? A característica de crescimento, quanto que cresce, como que cresce, e essa carência de informações fez com que, juntos aí, com o apoio de algumas instituições, pudéssemos então realizar um experimento, né, para realmente conhecer como que cresce e avaliar esse crescimento e comparar algumas espécies, né. Países asiáticos como Índia e China têm programas de pesquisa sobre o bambu. Na América Latina, o destaque é a Colômbia. No Brasil, um dos pioneiros do estudo da planta é o professor Carlos Sanqueta, da pós-graduação em Engenharia Florestal. Nós estudamos já o bambu há cerca de 10 anos, um pouco mais, e resolvemos estudar as espécies de bambu, porque primeiro não tem muito estudo aqui no Brasil. Pelo que nós sabemos, é o único experimento que existe nesse modelo no Brasil. Eu conversava com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu e disse: olha, espetacular esse estudo, né? O papel que a ciência tem para dar respostas aos produtores é muito grande. E o nosso experimento aqui na UFPR foi pioneiro e tem, digamos, respaldo da ciência, foi desenvolvido de uma forma cientificamente correta. A maior parte dos estudos é muito empírica, né? Então, aí vem o papel da universidade, desenvolver uma tese aplicada, né? Ou seja, conhecer as espécies de bambu para indicar para a produção. Não só para a produção de matérias-primas, mas também para os serviços ambientais, para a recuperação de áreas degradadas, para a fixação de carbono, entre outros. Então, desenvolver um trabalho de cunho científico com espécies de bambu é realmente algo muito importante do ponto de vista de contribuição científica. Qual a capacidade de crescimento de uma espécie de bambu no clima e no solo da região de Curitiba? Quanto carbono estas plantas sequestrariam do ambiente? E quanta biomassa conseguiriam gerar? Estes cientistas desenvolveram um experimento para encontrar as respostas. O Ciência conta tudo para você no próximo bloco. Guadua chacoensis. Guadua angustifolia. Merostaques esquivortizovi. Dendrocalamus asper. Bambusa vulgaris. Bambusa oldami. São as 6 espécies de bambus estudadas pelo biólogo Francello durante o doutorado em Engenharia Florestal na Universidade Federal do Paraná. 3 delas são nativas
e 3 são exóticas, ou seja, não fazem parte da flora brasileira. Bom, nós trabalhamos com 3 espécies nativas e 3 exóticas. Dentre as nativas temos 2 guaduas, né? A guadua chacuense, que é uma espécie aqui da região sul, aqui da região do Chaco, aqui Argentina, Paraguai e Brasil. E a guadua angustifolia, que é uma espécie nativa, porém mais da região tropical, ao norte do Brasil. E uma espécie de Merostax scortizov, que é uma nativa aqui da floresta umbrófila mista, né? Conhecido vulgarmente como taquara. Dentre as exóticas, trabalhamos com 2 espécies de bambusa, né, do gênero bambusa, a bambusa vulgaris, que é uma espécie já amplamente utilizada, mais conhecida, e a bambusa oldame, originária do sul da China, e o Dendrocalamus asper. O Francello avaliou o crescimento dessas espécies, a quantidade de biomassa produzida por elas e o estoque de carbono armazenado. O experimento foi realizado na região de Curitiba para analisar o comportamento das plantas nas características dessa região. Nós avaliamos o crescimento em altura da touceira, identificávamos também a área de cobertura, né, quanto que ela consegue expandir na parte aérea, a área da base dela, que era uma variável que assim conseguimos entender o crescimento da touceira, né, também foi uma variável que nós trabalhamos, e posterior nós começamos a avaliar individualmente cada colmo, para verificar o crescimento em dimensões do colmo, né, e não da touceira, na verdade. O experimento foi realizado na Fazenda Canguiri, da Universidade Federal do Paraná, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. As mudas das 6 espécies de bambu foram plantadas em 4 blocos de terra em uma área de 2 hectares. E cada bloco nós inserimos 6 tratamentos, sendo cada tratamento uma espécie de bambu. E cada tratamento teve uma repetição dentro de uma parcela de 12 plantas, para que pudéssemos ter uma repetição, né, e assim conseguir encontrar resultados mais próximos aí da média, né. Os pesquisadores tomaram uma série de cuidados com as mudas. Elas ficaram um período aclimatando elas no campo, né, para elas começarem a já ter essa interface com a temperatura durante o dia, à noite. Então, posterior, a gente fez uma adubação na cova, né? Trabalhamos aí com uma mistura orgânica também. Para evitarmos também questão de estiagem de chuva, nós utilizamos um hidrogel, que é um produto que garante aí uma hidratação na muda aí durante uns 40 dias, caso não tivesse chuva. Lembrando que a irrigação foi absolutamente natural, né? O experimento ele foi conduzido, mas não teve um controle assim para que tivesse, digamos, uma produção. Foi feito para as condições normais de crescimento, como se fosse pensando já num plantio aí nas comunidades aí no interior, né, no meio rural, né. Durante 5 anos, os pesquisadores acompanharam o desenvolvimento das espécies, medindo anualmente, sempre no mês de abril, uma série de variáveis. Nós trabalhávamos com trenas, né, com fitas métricas, né, e paquímetros para verificar o diâmetro, né. Ficha de campo elaborada, né, contendo já as identificações, né, e geralmente após aí alguns anos começou a ter um crescimento em altura, nós utilizamos uma régua graduada para verificar a altura também, que era uma outra variável de crescimento que nós avaliamos aí no experimento. Os cientistas também coletam bambus no experimento para realizar, em laboratório, o cálculo da biomassa e também do estoque de carbono das plantas. Nós utilizamos o método destrutivo, né, o método direto, para fazer a quantificação da biomassa e poder realizar aí as estimativas da biomassa, né? Então, nós fizemos o trabalho individual por espécies, então nós fizemos a determinação da biomassa de todas as espécies, salvo o guadua angustifolia, que não teve material suficiente para as amostragens, né? Então, o procedimento
para a realização da biomassa destrutiva, nós identificávamos 34 comos. Desses 34 comos de cada espécie, nós pegamos várias dimensões, né, comos de menor dimensão, até tendo uma boa distribuição diamétrica necessária, então, para você ter um bom ajuste posterior. E depois, nós utilizávamos as variáveis de diâmetro, né, que nós coletávamos anualmente e aplicamos nessa equação para conseguir ter as estimativas ao longo do crescimento. Então, anualmente, a gente conseguiu identificar o crescimento em relação à biomassa. Nos primeiros anos de experimento, todas as espécies tiveram um desenvolvimento similar, mas com o passar do tempo, algumas apresentaram melhor adaptação ao clima e ao solo. No inverno de 2013, quando nevou em Curitiba e região, as espécies sofreram e muitas plantas secaram a parte aérea, especialmente a Guadua angustifolia, a Dendrocalamus asper e a Bambusa vulgaris. E nos períodos mais frios, no período de inverno, constatou-se temperaturas negativas e estas contribuíram para a mortalidade também, provavelmente, né? A única espécie que não teve mortalidade foi a Bambusa oldhami. Teve espécie que teve 100% de sobrevivência, como é o caso da bambusa, né, das duas bambusas que tiveram uma boa aclimatação. Contudo, a Bambusa vulgaris, ela também sentia essa questão da temperatura. Provavelmente, quando as temperaturas eram muito baixas, a parte aérea da touceira, ela sentia o comportamento dela era interrompido, a parte aérea secava e, posterior, emitia-se brotações da parte da base, então mostrando que esse comportamento era muito influenciado, provável, pelas temperaturas, né? Já a Bambusa oldhami, que foi a espécie que teve uma sobrevivência não significativa, né, praticamente não teve mortalidade, ela já era uma espécie que já era adaptada a climas frios, né, e ela não teve nenhum problema com a questão de temperatura e, consequentemente, a questão da sobrevivência. As espécies também se desenvolveram de forma diferente. A Guadua angustifolia registrou o menor crescimento. Já a Dendrocalamus asper e a Bambusa vulgaris tiveram o crescimento afetado provavelmente pelas baixas temperaturas, mas por outro lado, elas conseguiram se recuperar bem depois do inverno. A Bambusa oldhami se destacou na produção de biomassa, com 76 toneladas por hectare, depois de 5 anos de plantio. A espécie também alcançou o maior potencial para a produção de matéria-prima e para a fixação de carbono. Cabe ressaltar aqui que a touceira ela necessita estar formada para posterior ela começar a ter um maior incremento de biomassa. Porque o que acontece? Após uma touceira estar formada, que é em torno aí de 7 anos aí que a literatura menciona, o incremento ele passa a ser muito significativo, né? Então, a partir do 3º ano, nós conseguimos identificar já algumas espécies que tiveram já um destaque, uma diferença significativa entre as demais, e ao término da pesquisa, nós observamos que as bambusas foram as duas espécies, né, Bambusa oldhami e a vulgaris, foram as espécies que tiveram maior crescimento em biomassa, né? E destaque para a Bambusa oldhami, que chegou a 76 toneladas por hectare no último ano de avaliação. Detalhe, o incremento do penúltimo ano para o resultado final simplesmente foram 35 toneladas, ou seja, em um ano ela conseguiu 50% a mais do que ela já tinha. O estudo apontou pistas sobre as espécies que podem ser usadas nas condições da região de Curitiba, mas ainda é preciso desenvolver novas pesquisas para analisar outras variáveis. Na verdade, esse nosso experimento é um experimento preliminar. Ele foi contido com algumas espécies, algumas já
mais conhecidas na área da produção, mas sabemos ainda que precisamos avançar muito na questão dos estudos, né? O bambu ele não tem só essa finalidade, né, de produção, ele pode ser utilizado para N serviços ambientais, inclusive, né? Mas o estudo do Francello ajuda a reduzir a lacuna científica sobre os bambus no Brasil. Nós tivemos agora um artigo publicado numa revista muito importante a nível mundial, e esse artigo foi acessado por milhares de interessados. Então nós publicamos vários artigos em várias revistas, e esse em particular, me recordo agora, ele teve acessos de uma maneira assim, um recorde, foi considerado pela revista em nível internacional. Então isso mostra que realmente nós estamos na vanguarda do conhecimento, que a ciência desenvolvida aqui na universidade e que o trabalho do Francello teve uma grande contribuição científica, não só para a comunidade internacional, mas também para os interessados aqui no Brasil. Então a abrangência, né, o impacto do trabalho é muito expressivo, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista socioeconômico. Apesar de preliminar, a pesquisa aponta que o bambu pode surgir como o substituto mais ecológico à madeira. Eu plantei aquelas mudas lá atrás e a gente conseguiu ver o crescimento. Hoje nós temos as plantas com quase 15 metros de altura, né? O crescimento, o vigor, né, da espécie, e também saber que de alguma forma a gente pode contribuir aí para talvez ter alternativas aí para esse cenário que hoje está cada vez mais, a demanda por recursos naturais, né, está diminuindo as florestas naturais, né, e o bambu ele pode ser uma espécie, né, que pode vir a preencher essa lacuna, visto que ele tem o maior potencial, segundo a FAO, como substituto da madeira, né. A pesquisa também serve como fonte de informação para produtores rurais, inclusive agricultores familiares que se interessem pela produção de bambus. Lembrando que o bambu também é sinônimo de sustentabilidade, né? Ele não precisa ser feita a renovação, né? Dependendo da espécie, ele tem ciclos aí que podem chegar a 70, 120 anos, então é só fazer o manejo, né? O manejo correto, sempre vai ter uma fonte de matéria-prima que ele pode utilizar para a estrutura dele auxiliar, né? Também como abrigo de fauna, né? Ele contribui muito também com a fauna, cria-se um microclima, né? Então o bambu vem trazer uma esperança de repente para alternativas aí, para a substituição de espécies que hoje são tão agressivas, né? Que são consideradas espécies exóticas invasoras, né? E muito satisfeito com os resultados, porque realmente conseguimos ao longo desse período aí identificar e atingir os objetivos, né? A nossa hipótese era de que as espécies tinham um comportamento semelhante e ao término da pesquisa verificamos que não, né? Que essa hipótese foi negada. Existe sim diferença de crescimento e biomassa entre espécies de bambu.